Hoje nós vamos começar uma live sobre os direitos dos autistas. E, e vamos conversar com uma pessoa que é especialista nesse tema, uma advogada especialista nisso. Ela já deve estar entrando em seguida. E as pessoas que têm autismo, elas têm dificuldades especiais, isso gera necessidades especiais, e a gente vai estar trazendo informações sobre esses vários direitos que as pessoas têm de participar. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui a Alessandra entrou agora, deu um oi. Eu preciso ver aqui a solicitação. Vamos chamá-la. Bom, e, gente, por que, enquanto a Alessandra entra, por que uma live sobre os direitos dos autistas? Bom, eu vou colocar duas ações. Bem-vinda, Alessandra. Já Olá, vou te apresentar. Legal, bacana. Obrigado, viu, por estar conosco. Eu já vou te apresentar de modo adequado, tá? E vou te abrir um espaço para você falar, dar um oi para o pessoal. Mas eu queria antes contar para vocês por que nós estamos fazendo uma ação que afeta o desenvolvimento de muitas pessoas. Segundo dados de um centro de diagnóstico de doenças norte-americano, uma a cada 54 pessoas é autista, ou seja, cerca de 2% da população. Isso indica que no Brasil a gente pode ter até algo como 4 milhões de pessoas autistas. Ainda que você reduza, que você pegue outras estatísticas, isso indicaria que a gente tem umas estatísticas mais conservadoras, com números menores, isso indicaria que a gente tem no Brasil algo entre 2 milhões e 4 milhões de pessoas autistas. Ou seja, muitas pessoas são afetadas por essa condição. E a segunda razão para a gente falar sobre isso é o fato de que a existência de um tratamento adequado, especialmente para crianças, de uma intervenção precoce, no momento adequado, no modo adequado, pode fazer toda a diferença no desenvolvimento dessas crianças, na história delas e das suas famílias. E no Brasil, nós não ainda conseguimos estabelecer um atendimento amplo e adequado. Então, nós temos duas razões básicas. Vejam, primeiro, essa é uma condição que afeta muitas pessoas. Em segundo lugar, existem terapias que podem fazer toda a diferença na vida delas e que não estão ainda sendo disponibilizadas de modo amplo. Então, é um assunto com um amplo interesse social e isso nos traz aqui hoje para conversar sobre esse assunto. Eu queria apresentar a convidada, que é a doutora Alessandra Varrone de Almeida Prado Souza. E ela é advogada, é pós-graduada em Direito Médico, é palestrante e professora de cursos jurídicos, ela é presidente também da Comissão Nacional de Direito à Saúde da Associação Brasileira dos Advogados, ela gentilmente disponibilizou do tempo, do conhecimento dela, para estar aqui conosco hoje falando sobre os direitos dos autistas. Doutora Alessandra, queria agradecer muito por você ter aceitado esse convite e, primeiro, deixar um tempo aberto para você dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando aqui para participar dessa live. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu costumo dizer que é uma excelente oportunidade para que a gente consiga levar às pessoas algumas informações sobre direito médico e direito à saúde que a gente precisa ter. Eu adoro falar sobre direito à saúde. Eu amo. Na verdade, assim, é onde meu coração bate, né? E eu costumo dizer que você, todo mundo que está aqui assistindo hoje, todo mundo, nós temos uma coincidência, uma similitude. Você, todo mundo, nós somos pacientes. E nós precisamos ter conhecimento dos nossos direitos para que a gente possa exigir. Então, a live de hoje, ela é de suma importância. A gente tem que propagar, difundir esses direitos na maior quantidade possível. Então, Deltan, muito obrigada pelo convite. É um prazer. Legal. A gente que agradece. Uma informação importante também que eu esqueci de colocar, a Alessandra ela coordenou um livro gratuito sobre os direitos dos autistas. Você encontra lá na página dela. Ela tem cursos sobre direito médico. E esse livro é um livro gratuito que você pode acessar lá e consultar com calma uma série de direitos. Eu e a Alessandra, a gente começou a conversar sobre essa live, a gente começou a pensar e estruturar ela num primeiro momento para falar sobre cada um dos direitos. Mais de 10, 20 direitos, a gente abordar rapidamente cada um deles para dar uma noção geral. Mas depois, conforme eu me ambientei mais nesse tema, nesse assunto, o que eu vi? Eu vi que existem alguns direitos mais essenciais que geram uma deficiência do tratamento hoje para a grande parcela da população. Então, a nossa ideia hoje seria focar em, basicamente, 4 pontos e depois a gente abordar esses outros direitos, uma sucessão de vários direitos, naquilo que der tempo, tá?
Então, o que eu gostaria de falar? Primeiro, eu gostaria de conversar com a doutora Alessandra um pouco sobre o que é autismo em termos leigos. Nós não somos médicos, nós somos especialistas em saúde, nós somos especialistas em direito, mas para aquela pessoa que está aqui entrando, se ambientar e entender um pouco melhor do que a gente está falando. O que gera essas necessidades e direitos especiais. Em segundo lugar, a gente gostaria de falar sobre como funciona o atendimento dessas pessoas na rede privada e quais são os direitos, o que se pode exigir dos planos, um atendimento integral nos planos, 100 horas, para tratamentos e práticas baseadas em evidências, ainda que não estejam lá no rol da Agência Nacional de Saúde. A gente vai tratar desse assunto. Em terceiro lugar, a gente vai conversar sobre os direitos das pessoas que não têm plano de saúde, o direito dela ter um atendimento adequado, com práticas baseadas em evidências, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, sistema público. E, por fim, em quarto lugar, a gente vai tratar sobre como buscar exercer esses direitos. Quais órgãos, a quais entidades você, que tem alguém autista na tua família, pode recorrer para buscar fazer com que os seus direitos e os direitos dessa pessoa sejam atendidos. Depois de a gente abordar isso, que eu acho que é o núcleo principal que a gente tem que conversar para impactar mais, para a gente poder levar mudança e transformação para a sociedade nessa área, aí a gente vai conversar sobre os direitos em espécie, sobre direitos específicos, sobre o direito ao acompanhante terapêutico na escola que seja qualificado, por exemplo, e alguns outros direitos que também são importantes, mas não são desse núcleo fundamental do tratamento mais básico para a generalidade da população brasileira. E por que a gente selecionou esses temas fundamentais? A gente selecionou porque a gente entende que é onde a gente mais pode impactar a sociedade, servir o próximo, espalhar amor e gerar uma transformação. Então, essa foi a razão pela qual a gente decidiu caminhar desse modo. Alessandra, você pode dizer para nós, por favor, falar um pouquinho sobre autismo, sobre essa condição especial? E eu vou também conversando, vou colocar algumas informações adicionais. Você pode introduzir o tema para a gente? É muito importante que fique claro que a pessoa autista, ela não adquire ao longo do tempo essa condição. É um transtorno que ele é uma condição que nasce com ela, só que ao longo do tempo, ao longo do seu desenvolvimento, veja, do desenvolvimento ali infantil, ela começa a apresentar algumas características, algumas particularidades que espelham a desconfiança da equipe de profissionais de que ela tem algum transtorno, né, que ela precisa ser investigada com maior profundidade. Não fechar o diagnóstico não é uma coisa simples, não é ir lá fazer um exame específico, somente uma radiografia, uma tomografia, não, ou fazer um exame de DNA, não é somente uma análise simplificada que a gente consegue fechar o diagnóstico da pessoa com autismo, né? Então é por isso que muitas vezes a pessoa que quando ela apresenta alguns sintomas, né, que digam que ela tem esse transtorno de espectro de autismo, aparenta uma dificuldade. As equipes de profissionais começam a ter uma dificuldade de fechar esse diagnóstico, né? E aí acaba prejudicando uma das coisas que a gente quer conversar aqui hoje. Legal, bacana. Quando a gente fala de autista, eu separei aqui 3 características fundamentais que são destacadas por alguns profissionais, por livros, até mesmo na própria lei que trata do autismo, a lei Berenice Piana, traz algumas características. Eu vou colocar 3 conjuntos de características, tá? O autismo, em primeiro lugar, ele afeta o comportamento social, a interação social daquela criança, a capacidade dela de imitar, e a imitação é uma das principais fontes nossas de conhecimento e aprendizado. Afeta a capacidade daquela criança se expressar e de entender as outras pessoas, entender o mundo. Esse é o primeiro conjunto de características. Em segundo lugar, muitas vezes o autista ele tem interesses restritos. Ele só gosta de determinadas coisas. Ele se atém a comportamentos rígidos e ele tem interesse só em alguns tipos de brinquedos, alguns tipos de coisas. Normalmente o autista ele não tem tanta intenção pelo olhar do outro, pelo rosto da pessoa, se atém muito a objetos, fica girando rodinhas. Em terceiro lugar, um terceiro tipo de característica é que o autista, muitas vezes, ele apresenta um comportamento repetitivo ou estereotipado. Aí a gente tem aqueles comportamentos clássicos dos autistas conhecidos como flapping hands, que é quando balança a mão aqui do lado do corpo. Existe ainda aqueles movimentos para frente e para trás, que você identifica em muitos autistas especiais, especialmente em grau moderado ou um grau mais severo. E você tem, então, diferentes tipos de características dos autistas, e você tem diferentes tipos de intensidade dessas dificuldades de comportamento. Uhum. E isso faz com que você possa classificar autismo em autismo leve, autismo moderado, autismo grave. E não existe remédio hoje pro autismo
essencialmente para o autismo. O que existem sim são alguns remédios para algumas comorbidades, alguns outros problemas que muitas vezes estão associados ao autismo. Como a Alessandra bem colocou no começo, o autismo não é contagioso. É um problema de desenvolvimento, que ou a pessoa surge lá com ele, já nasce com ele, ou acontece ali entre 1 ano e 6 meses e 2 anos, na fase de poda neural. E se isso for diagnosticado cedo, as terapias que são aplicadas, embora não exista remédio, as terapias que são aplicadas de modo precoce podem fazer toda a diferença na vida daquela criança. Por que isso? Porque o autista, a criança autista, ela não olha no olho, não olha no rosto da pessoa, e por ela não imitar, não olhar no rosto, ela não ter esse interesse pelas pessoas, ela perde muitas oportunidades de aprendizado. E essas oportunidades, elas vão escalando. É como se existisse uma bola de neve. É como se você pensasse no conhecimento, na experiência nossa no mundo, no conhecimento como uma pirâmide. O autista ele não consegue colocar as primeiras pedras, as mais basilares da pirâmide, e ele não consegue colocar pedras para cima. Isso prejudica toda a pirâmide do conhecimento. E se você aplica terapias, métodos com comprovação científica, que ajuda aquela criança a colocar as primeiras pedras do conhecimento, primeiro olhar para o adulto, desenvolver imitação e por aí vai, essa criança tem uma chance muito maior de se desenvolver. Então, existem várias estatísticas, estudos que comprovam que a criança submetida a tratamentos baseados em evidência, ela consegue se desenvolver muito melhor do que o autista que não é submetido a esse tipo de tratamento. Agora, a gente está falando de coisas muito recentes. A primeira pesquisa que mostrou essa diferença a partir do tratamento foi uma pesquisa publicada em 1986. Em termos médicos, isso está começando. É um modelo que é um modelo muito conhecido, que é o modelo Denver, hoje que está se espalhando, muito reconhecido como bom, de alta qualidade. Ele começou a se espalhar aí a partir de 2010. Então, a gente está falando de práticas recentes e que precisam ser incorporadas ao sistema de saúde privado e público para que isso possa beneficiar a maior quantidade de pessoas possível. É verdade. Então, só para, se me permite, por favor, claro, a gente também precisa falar que existem muitas lendas que são inverídicas, que prejudicam tanto o desenvolvimento dessas crianças, quanto o diagnóstico precoce e quanto a outras condições de saúde. Quer um exemplo? Vacina. A vacina, ela é tida como uma das causas, né? Na lenda urbana, a criança que é vacinada de acordo com o calendário obrigatório de vacinação previsto pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, ela é exposta a alguns produtos, alguns agentes químicos que acabam acarretando o autismo nela. Isso é uma inverdade. E isso acaba prejudicando essa criança em inúmeros fatores, né? Então, a gente precisa ir buscar a verdade. O que é a verdade? A medicina baseada em evidência. Exatamente, Alessandra, isso é muito importante. Vacina não é causa de autismo. O que se descobriu até hoje? Que existem condições genéticas e ambientais que causam autismo. Quando um indivíduo que é gêmeo idêntico de outro indivíduo tem autismo, existe uma alta probabilidade de outro indivíduo também ter autismo. Agora, não é determinante de que o outro tenha. Isso mostra que a genética influencia, mas não determina. Então, existem condições ambientais, condições genéticas, mas ainda não está 100% esclarecidas quais são as condições ambientais. Agora, seguramente, vacina não é. Estudos já mostraram que isso é mentira, como a Alessandra bem colocou. Agora, a pessoa que tem autismo, várias vezes ela tem outras comorbidades que vêm associadas. O que é isso? Outros problemas de saúde que vêm juntos. Por exemplo, depressão, ansiedade, deficiência intelectual, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno opositor desafiador, a criança fica batendo de frente toda hora, problemas de sono, comportamento de autolesão, a criança se automachucar, epilepsia, esquizofrenia. Então, tem uma série de problemas que muitas vezes vem associado. Às vezes o autismo vem de uma forma pura, sem essas comorbidades todas, mas com uma grande frequência, cerca de 40% dos autistas têm 2 ou mais dessas comorbidades. Então, isso faz com que o desenvolvimento com essas dificuldades da criança afete não só ela, mas afete toda a família. Isso faz com que exista um conjunto de direitos especiais para essa condição especial dessa criança. A gente vai se concentrar bastante no direito à saúde e depois a gente vai falar de alguns outros direitos que também existem em relação para cuidar dessas pessoas. Hoje se fala muito no ambiente científico que o tratamento para o autismo ele precisa ser precoce, ou seja, tem que ser diagnosticado quando a criança é pequena. E uma novidade muito boa é que o Ministério da Saúde está inserindo na carteirinha das crianças um formulário M-Chart para ser aplicado em 1 ano e 6 meses e 2 anos e algo, para buscar identificar sinais de autismo no desenvolvimento do bebê, da criança. Então, o diagnóstico tem que ser precoce e o tratamento tem que ser precoce. Por quê? Porque quando a criança é pequena, existe uma fase de plasticidade cerebral.
que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro ele se readapta. Embora o autismo cause uma espécie de confusão mental, o cérebro pequeno da criança ele é plástico, ele tem capacidade de adaptação e ele pode se readaptar e ele pode aprender mais. Eu ouvi de uma neurocientista, mas esse dado eu quero colocar com uma ressalva. Eu ouvi, mas eu não achei a fonte depois pesquisando na internet. Eu ouvi de uma neurocientista famosa que trata de autismo no Brasil, ela colocando que 1 hora de sessão de terapia, quando a criança está nessa fase de plasticidade cerebral, geraria o mesmo em termos de conexões neurais que 1 ano de tratamento aos 14 anos de idade. Ainda que a gente tome isso de um modo um pouco mais relativo, ainda que eu não queira cravar essa informação, tá, para vocês, isso é um sinal assim, da diferença do impacto do tratamento na criança nessa fase de plasticidade cerebral. Além de o tratamento precisar ser precoce, ele precisa ser intensivo, muitas horas por semana. Então, quem fala, por exemplo, que fala de um dos tipos de tratamento com base científica, que é a intervenção comportamental, é muito chamado de ABA, né? ABA. Fala que é necessário de 15 a 40 horas por semana, o que tem um custo mais alto, gera um custo mais alto, e é necessário que o tratamento seja prolongado. Então, se a gente quer tratar essa imensa quantidade de crianças no Brasil que tem autismo de modo adequado, a gente precisa atentar para essa perspectiva científica sobre o autismo, e a gente precisa garantir os direitos dessas crianças. Isso tudo também nos traz a necessidade de que a gente tenha empatia, gente, em relação a famílias, a crianças com autismo. Você não tem muitas vezes como controlar o comportamento daquela pessoa, daquela criança. Vários gritam em casa, não tem controle, vão viajar de avião, não tem controle. Muitas vezes a pessoa olha para o jovem autista ou para o adulto autista, acha que a pessoa está sob efeito de entorpecentes, porque a pessoa tem um comportamento absolutamente diferente, mas não é. Então a gente tem que gerar uma consciência. Porque é atípica, né? Exatamente, é atípica. E até mesmo a abordagem policial tem que ter cuidado em relação a isso. Eu estava conversando com uma promotora lá do Espírito Santo, ela falou que ela vai fazer treinamentos nas polícias para evitar que exista uma intervenção inadequada sobre o jovem autista. E isso nos chama para a questão da solidariedade. E eu queria colocar para você uma questão, Alessandra. Uma criança, uma família foi retirada de um avião recentemente por conta de que a criança tinha autismo e não estava usando máscara. Pode isso ou não pode? Conta para nós. Não, não pode. Nós temos uma previsão legal, uma lei recente que fala sobre a impossibilidade, ou seja, a criança que ela é deficiente, não só a criança, qualquer pessoa que ela é deficiente, no nosso exemplo, o autista, seja qual for a idade dessa pessoa, ela é desobrigada a usar a máscara em qualquer lugar. Então, veja, se ela não é obrigada a usar a máscara em qualquer lugar, no avião, ela também não é obrigada. Por que isso? É importante que a gente explique o porquê para não ficar, é mais um direito aleatório. Não, a criança, que é o autista, seja qual for a idade, ele tem uma hipersensibilidade, ele é mais sensível. Então, a máscara, que já nos incomoda naturalmente, a exposição de horas e horas com essa máscara no nosso rosto, ela já nos incomoda. O que dirá uma criança, um adulto com autismo? Vai incomodar ainda mais, vai dificultar a respiração. E é como você disse, a própria compreensão do uso de máscara para ele não é claro. Então, isso é agressivo para ele. É verdade. E para vocês entenderem, várias crianças autistas elas não conseguem pisar na areia, por exemplo. Essa hipersensibilidade é uma hipersensibilidade muitas vezes ao tato, ao contato com determinadas substâncias. E algumas crianças ou jovens autistas simplesmente não vão conseguir usar máscara. Por isso que a lei de 2020, a lei 14.019, quando ela previu a obrigação de uso da máscara, ela colocou expressamente que pessoas que têm transtorno do espectro autista ou outras deficiências sensoriais, né, envolvendo toque, não têm a obrigação de usar a máscara quando existir uma declaração médica de que aquela condição da pessoa impede o uso adequado da máscara. Então, se você tem alguém na família autista, você precisa pegar uma declaração médica dizendo que aquela condição especial de transtorno do espectro autista, outro problema que aquela pessoa tem, impede o uso adequado da máscara. E carregue essa declaração com você, especialmente se você vai fazer viagem de avião, né, Sandra? Tem a carteirinha, exatamente. Tem a carteirinha, mas pelo que eu li na lei, assim, Alessandra, eu acho que seria conveniente que a pessoa tivesse também, além da carteirinha, essa declaração específica. Porque alguns autistas, eles vão ter condições de usar máscara, né? Mas outros, em razão da sua condição, não vão ter. Acho que seria uma medida de cautela. Bacana.
Então, a primeira palavra-chave que eu queria deixar nessa live aqui é solidariedade, gente. Solidariedade. O autista, a família não controla, não é malcriação da criança, às vezes gritar, se descontrolar. As pessoas se desregulam, muitas vezes a criança se desregula, vai gritar, vai chorar. Isso é algo que é inerente à condição, ao problema de desenvolvimento que ela tem. Então, a primeira palavra-chave, né, Alessandra, que a gente quer deixar para vocês é solidariedade. Feito isso, vamos conversar agora sobre o custeio nos planos de saúde. Alessandra, você fala para nós como é que funciona, quais são os direitos que as pessoas têm, quais são os principais impeditivos, os principais obstáculos que você tem visto a partir dos seus estudos e a partir da tua prática? Bom, nós temos a Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde. Lá nós temos a previsão de inúmeros direitos que para qualquer um, você que nós temos planos de saúde, lá tem elencado diversos direitos que nós temos acesso. Só que habitualmente, infelizmente, diversos direitos ali não são observados, o que faz com que o paciente, o beneficiário desse plano de saúde, ele passe por situações um tanto quanto complicadas na prática. E eu quis trazer aqui alguns exemplos, porque eu tenho certeza que algumas pessoas já passaram por essas situações, então é importante que a gente diga isso. Mas esses direitos, esses primeiros que eu vou falar, não é necessariamente exclusivo do direito do autista. Imagine que alguma pessoa que está assistindo a gente viaje com o seu filho, vá para uma outra cidade e ali o seu filho quebre o braço. Quebrou o braço, ele vai no hospital próximo da localidade, vamos imaginar uma cidade praiana, né? Aí ele vai nessa cidade, no hospital próximo e é avisado que o seu plano de saúde não é atendido naquele hospital. E a pessoa fica perdida, o que ela pensa? Nossa, eu vou passar meu cartão, vou assinar qualquer coisa para que meu filho receba assistência. Eu vou dizer aqui a primeira coisa, a primeira informação que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem. Situações envolvendo urgência e emergência, o beneficiário do plano de saúde, ele tem que ser assistido em qualquer hospital. Em qualquer hospital. Não importa se aquele hospital ele é credenciado ao plano de saúde. Por se tratar de uma situação envolvendo urgência e emergência, a pessoa ela tem que ser assistida, ela tem que receber esse atendimento médico no hospital. Então, no meu exemplo, se seu filho quebrou o braço e você precisar de uma assistência médica, esse hospital ele tem que atender o seu filho e o plano de saúde vai arcar com esses gastos produzidos, né? Uma outra situação que eu quis dizer, que eu quis elencar aqui pra gente, é a falta de especialista previsto dentro do rol dos médicos credenciados. Imaginemos que o seu filho precise de um endócrino pediatra. É uma especialidade um pouco particular. Quando você adere ao plano de saúde, você recebe ali um rol de carteirinhas, um rol de médicos credenciados. Por se tratar de um médico especialista, caso não tenha a previsão nesses médicos credenciados, o plano de saúde ele é obrigado a custear o gasto que você teve por pagar um médico para atender o seu cliente. Isso é de suma importância para uma criança com autismo. Por que isso? Porque ela demanda de um atendimento ímpar, de profissionais extremamente habilitados. Por exemplo, um neuropediatra com conhecimento em autista. Então, nessa situação, se o seu plano não tem um médico que seja credenciado, você faça, ou no primeiro passo, a reivindicação para o seu plano. No segundo passo, pague essa consulta particular e requeira o reembolso do seu plano de saúde. Posso falar outros direitos, Deltan? Pode. Eu quero te fazer uma pergunta que acho que incomoda muitas famílias, tá? Pode o plano de saúde limitar o número de horas de atendimento de sessões de aba? Digamos que o médico neuropediatra atenda a criança e diga assim, a criança tem que ter 30 horas de atendimento de aba semanais, tá? 30 horas de terapia comportamental. Pode o plano de saúde dizer, não, a ANS limita, não vou atender? Não, não pode. Primeiro, nós temos a previsão na Lei 9656 da impossibilidade de limitação de consultas e de internação hospitalar. Então, já é bom para quebrar esse pensamento. Nós tivemos recentemente, inclusive essa semana, uma decisão de uma ação civil pública que fala justamente a impossibilidade do plano de saúde de limitar as sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia. Por quê? Porque a Lei 9656 fala exclusivamente em consultas médicas e internação hospitalar. Então, precisou dessa ação civil pública para falar sobre sessões de fisioterapia, fonoaudiologia. O que isso quer dizer na prática para você que passa por uma situação como essa? O plano de saúde ele não pode limitar as sessões que o seu filho precisa. Então, antes de tudo, o que você precisa? Procure um médico
capacitado, que identifica a condição do seu filho, faça um relatório médico da condição especial do seu filho e requeira, junto ao plano, via administrativamente, que o plano cubra todo o tratamento do seu filho. O plano não pode limitar essas sessões, não pode limitar nutricionista, físio, terapia ocupacional, nada disso, porque é o tratamento que o seu filho precisa e tem essa previsão legal e agora decisão judicial. Exatamente. Tudo que tem base em evidência, né? Tudo que é prática baseada em evidência deve ser disponibilizado via plano. E olha só, eu fiz um levantamento das ações civis públicas que já tem, dizendo que não pode ter essa limitação de horas, tá? Olha só, a gente já tem uma ação civil pública que ganhou, inclusive com sentença de mérito lá em Goiânia, lá em Goiás. É a primeira ação, ela é limitada os efeitos dela ao estado de Goiás. Existe também uma ação civil pública no Acre, já com liminar dada, tá? Existe ainda em Alagoas uma atuação também do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, que é o órgão em que eu atuo, ele está atuando muito em prol dessa causa. E lá em Alagoas já existe uma atuação que fez uma recomendação, foi feita uma recomendação para a Agência Nacional de Saúde, dizendo que se não for atendida essa recomendação, o Ministério Público lá também vai entrar com uma ação civil pública em Alagoas. Existiu uma liminar recente de São Paulo, que acho que é essa que você mencionou, né, Alessandra? Sim. Que também concedeu o direito de não existir essa limitação às pessoas que estão em São Paulo. Se você não mora em uma desses estados, é provável que você tenha que entrar com uma ação contra o plano individual se o teu plano limitar. Ou que você busque o Ministério Público para que o Ministério Público ajuize uma ação civil pública. No Paraná foi ajuizada, houve uma liminar no começo, mas depois o juiz, por uma questão técnica, entendeu que deveria remeter para Brasília. Existe uma discussão e talvez essa ação não vá para frente. Uma outra possibilidade que existe é se buscar nessas ações estaduais que se estendam os efeitos para todo o país. Tá? A ação que está mais avançada é de Goiás, ela já está em fase de apelação, está no tribunal, que a gente chama de Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é o Tribunal de Brasília, que cuida desse estado, é o Tribunal Federal que cuida desse estado, das apelações desse estado de Goiás, e é possível que o tribunal estenda os efeitos. Então, é importante se levar a conscientização para os julgadores, para o judiciário, para quem está julgando isso, para que se possa dar esses efeitos estendidos para todo o país. Queria fazer uma outra pergunta para você que eu acho que incomoda muita gente, tá? Digamos que alguém que está nos ouvindo aqui não tem plano de saúde para o filho autista, tá? E aí fala, poxa, mas se eu for comprar um plano de saúde para o meu filho autista, primeiro, os caras vão querer cobrar muito mais do que para as outras crianças, e segundo, vão querer colocar uma carência aí de 1 ano por conta da condição existente. Pode isso, Alessandra? Não, não pode. No começo da nossa live, a gente falou sobre a TEA, né? O transtorno de espectro do autista. O que isso quer dizer? A criança, ela não adquire a doença. Não é uma doença pré-existente. Ela tem essa condição com ela. O que isso quer dizer na prática? O plano de saúde não pode obrigar nem estabelecer um preço a mais por ela ter o autismo e nem também estabelecer o período de carência. O que é isso, esse período de carência? É um período de um lapso temporal que essa criança ela não vai ter acesso a consultas médicas, a tratamentos, acesso à assistência médica que ela precisa durante esse período de tempo. Aliás, Deltan, deixa eu só falar uma coisa que também é outra informação de suma importância. No dia que a gente assina o contrato com o plano de saúde, sabe qual que é o prazo para a gente ter acesso a uma assistência médica, no caso de urgência e emergência? 24 horas. 24 horas. Você assinou o seu plano de saúde hoje. Amanhã, o seu filho precisar de uma assistência médica num hospital, você pode ir lá, esse hospital ele vai te atender e o plano de saúde é obrigado a custear todo o tratamento que seu filho precisar durante essa internação. Legal, Alessandra, super legal. E não pode cobrar mais do que cobra das outras crianças por conta do autismo. Não pode. Isso é super importante. Super importante. Uma pessoa acabou de comentar aqui nos comentários que paga cerca de R$250 para o plano e o plano atende todas as terapias necessárias. Super bacana, obrigado pelo comentário. Eu fiz um levantamento também com um colega que tem um filho que estava sendo suspeito de autismo. E o colega me falou que foi buscar uma das grandes operadoras de saúde e que ia cobrar coisa de R$300 também. E a criança ia ter direito a atendimento integral. E aquela operadora estava respeitando todos os direitos. Não ia ter uma carência diferenciada, não ia ter um preço diferenciado, ou seja, estava atuando de modo adequado. Hoje, o jeito mais fácil, se você tem alguém, um familiar, alguém que você conhece, uma criança que tem autismo, o jeito mais fácil de conseguir um atendimento adequado é conseguir um plano de saúde desses, um plano de saúde básico de R$250, R$300. Uma recomendação importante para vocês busque um plano que não tenha coparticipação. O que é coparticipação? É quando você tem que pagar um percentual do valor da terapia
para cada terapia, a cada hora de terapia, você tem que pagar um percentual. Como o autismo exige muitas horas de terapia, você vai ter que pagar muito dinheiro. Fica inviável economicamente. Então, busca um plano que não tenha essa coparticipação, tá? E deixa eu fazer outra pergunta. Se um neuropediatra recomenda um tratamento específico, tá? Um tratamento específico com base em evidências, com base na ciência. Vamos partir desse pressuposto. Pode o plano de saúde dizer, não vou custear esse porque esse não está no rol da Agência Nacional de Saúde? Pois é, essa é uma das grandes dificuldades que hoje os beneficiários de plano de saúde, eles encontram. Essa sua pergunta traz a necessidade de reflexão de uma série de situações. O primeiro, o que é a medicina baseada em evidência? Medicina, falando bem brevemente, medicina baseada em evidência são estudos repetitivos feitos com profissionais sérios, de maneiras aprofundadas, que chegam à conclusão de que para aquela determinada doença, para aquela determinada condição, aquele tratamento, aquele medicamento é o melhor a ser feito para aquela condição. Então, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, é dizer que foram feitos estudos repetitivos, reiterados, duplo cego, em diversas pessoas que confirmam a necessidade daquele tratamento para aquela pessoa, daquela modalidade. Então, o médico, quando ele analisa aquele paciente, veja, é de suma importância a gente identificar a individualização de cada paciente. Cada paciente, principalmente os autistas, eles têm a sua particularidade. Embora, como a gente disse no começo, eles tenham as suas características, isso não quer dizer que todos os autistas são iguais. A gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma caixa, não é verdade. Então, o médico ele vai analisar, ele vai acompanhar o desenvolvimento, a necessidade de tratamentos, de exames a serem feitos para aquela criança e ele vai determinar aquilo que for melhor para aquela criança, para o seu desenvolvimento, aproveitando as janelas de oportunidades dessa criança. Então, quando o plano de saúde ele veda, ele proíbe que essa criança tenha acesso a esse tratamento, ele não está só proibindo o direito dessa criança. Ele está proibindo, ele está condenando que essas janelas de oportunidades sejam prejudicadas, ou seja, a partir daquele momento, dali 6 meses, dali 1 ano, aquela janela não vai mais ser aberta, não vai mais existir. Então, ele vai condenar aquela criança a não desenvolver em determinados setores e ele vai negar a existência da medicina baseada em evidência. Então, é de suma importância que as pessoas que passam por essa condição busquem a via judicial, até mesmo, no primeiro momento, a via administrativa e depois, não havendo solução, a via judicial para o gozo do seu direito. Legal, super legal, Alessandra. Eu vi alguns comentários. Alguém falou assim, mas eu tenho pago com participação que é cara. Gente, muda de plano. Pega um outro plano, ou pega 2 planos. Se você conseguir pagar um outro plano, que seja um plano desses de R$250, R$300, sem coparticipação, lembre que não tem período de carência maior do que os demais, não pode ter um custo maior. Então, você consegue evitar, assim, a coparticipação, tá? Eu vi também uma questão que eu queria jogar para você, que alguém colocou aqui, sobre reembolso, tá? Mas antes de você responder, Alessandra, sobre o direito de reembolso, no caso de tratamentos para autismo, diante dos planos de saúde, eu queria dizer que eu estou adorando os comentários, agradecendo muito o apoio que vocês dão ao trabalho que a gente faz, fora a discussão desse tema. Muito obrigado. E esses comentários pelo Instagram, infelizmente, depois eles não ficam disponíveis. Então, depois o que eu vou fazer? Eu vou manter essa live do Instagram lá no Instagram. Você pode depois ir comentar adicionalmente, fazer comentários. Esses outros comentários vão ficar lá. Eu vou jogar no YouTube também. E conforme forem as suas dúvidas, eu e a doutora Alessandra vamos fazer outra live. Eu também já tenho uma marcada com o neuropediatra para julho. Ele vai estar aqui conosco, participando, o doutor Paulo Liberalesco, falando sobre práticas de cuidados com autismo, né? Terapias para autismo com base em evidências científicas. E também sobre diagnóstico, que é sempre um ponto de dúvida para muitas pessoas. Sim. Mas, meu ponto tragam depois dúvidas, comentários, questões, que a gente vai avaliar. Se vocês trouxerem depois os comentários, a gente vai ler e vai avaliar, fazer uma outra live em cima das dúvidas que vocês tiverem. Doutora Alessandra, reembolso. As pessoas que não encontram dentro da rede credenciada de um plano os profissionais adequados e vão buscar fora daquela rede credenciada um profissional, porque na rede credenciada não se disponibilizou, essas pessoas têm direito a reembolso dos valores pagos? Tem sim, ela tem direito a reembolso. Porque o que acontece na maioria das vezes? Veja, como a gente falou agora há pouco, o médico, ele é o profissional que melhor sabe aquilo que o paciente precisa. Então, ele indica o tratamento de acordo com a necessidade daquele paciente. Vamos imaginar que ele indicou o método ABA. Ele sabe que para a condição daquela criança é o melhor tratamento que aquela criança precisa receber. É aquele tratamento que vai proporcionar uma melhora no seu desenvolvimento.
Vamos imaginar que naquela cidade, eu costumo dizer, quando eu falo sobre o direito médico e o direito à saúde, a gente tem que entender que o nosso Brasil ele é um plural, a gente tem diversos tipos de segmento, diversos tipos de população dentro do nosso país, e as cidades, na maioria, a média da cidade brasileira é de pequeno e médio porte. Então, são cidades que não têm uma infraestrutura de qualidade. Então, imaginemos que você vive numa cidade de médio porte e você ali não tem um profissional conveniado ao seu plano de saúde especializado no método AB. É aquele método que você precisa para o desenvolvimento do seu filho. Então, nessa condição, você pode acabar custeando na via particular esses tratamentos para o seu filho e requerer o reembolso previsto na Lei 9656, que é a Lei de Plano de Saúde. Então, essa lei ela fala que naquelas condições em que não há, o plano de saúde não oferece o tratamento que a criança precisa, no caso, vamos dizer, criança ou óbito, né? Que a pessoa precisa, que o paciente precisa. Então, nessa condição, o plano de saúde é obrigado a reembolsar os valores gastos de acordo com a tabela prevista no plano de saúde. Legal, Alessandra. O pessoal está pedindo bastante para a gente deixar gravada. A gente vai sim deixar gravada a live. Vi comentários aqui, gente falando: ó, o Dr. Paulo é o melhor neuro do Brasil. Eu sou suspeito, adoro ele, acho uma pessoa excepcional, excelente profissional. Eu quero avançar para o tema SUS, tá? Porque já teve gente que já cobrou aqui. Quero saber do SUS. Como é que funciona o SUS? Que direito que a gente tem no SUS? A gente vai avançar para isso, mas antes eu queria fazer um comentário. Em relação ao direito que você tem, que o autista tem e que a família do autista tem de buscar, né, atender os direitos dele, de ter tratamentos específicos baseados em evidências, existiram algumas discussões em tribunais e alguns tribunais estão se reunindo para pacificar essa questão, para dizer assim, aqui no estado vai funcionar assim. Então, tem essa discussão acontecendo, por exemplo, lá no Tribunal da Paraíba, salvo engano, em Pernambuco também. E quando o Tribunal de Pernambuco, da Paraíba, se reunir e decidir como vai ser naquele estado, vai ser assim naquele estado. Você vai ou não ter direito dentro daquele estado a depender do que eles decidirem. Então, essa é a hora das pessoas se organizarem e buscarem pleitear o seu direito e influenciar a formação do entendimento por aqueles desembargadores, por aquele tribunal, porque vários desembargadores não conhecem a condição do autismo, não conhecem a questão dos tratamentos. Não então, conhece direito à saúde. Exatamente. É importante que o público, os cidadãos que estão envolvidos nessa questão do autismo, exercendo a sua cidadania, levem informações por meio das suas organizações, por meio de advogados, ao Tribunal de Justiça, né, dos seus estados, para que possa tomar a decisão adequada. Bom, Alessandra, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. A gente já esgotou o nosso tempo para plano de saúde. Eu quero falar de SUS e quero depois falar como as pessoas podem exercer os seus direitos. Tem mais alguma coisa que você quer falar dentro de plano de saúde? Não, pode seguir. Surgindo Ótimo. alguma dúvida, depois a gente explica. Legal, vamos para a SUS. Hoje, na minha perspectiva, conhecendo como funciona o SUS, o melhor modo da pessoa ter os direitos do autista atendido ou um tratamento de qualidade é via plano de saúde, tá? Pelo que eu entrei lá na comunidade lá do Marcos Mion, lá, entrei lá e fiz um postzinho, uma pergunta para as pessoas, dizendo assim, olha, quem é atendido pelo SUS aqui? Quantas horas de aba vocês conseguem para os filhos de vocês por semana? E várias pessoas disseram, olha, não tem aba no SUS, não tem terapia comportamental no SUS. Ou ainda uma pessoa disse, olha, se você me falar um lugar que dá 2 horas por semana de atendimento de aba do SUS, né? De aba para criança, eu vou me mudar para aquela cidade. Então, o que a gente identificou aí? Que existe uma carência muito grande de terapias com base em evidência dentro do sistema SUS. E o que eu tenho aprendido também ao longo desse tempo, e é um universo novo em que eu tenho aprendido muito e ainda tenho muito a aprender, é que quem comanda o tratamento do SUS para o autismo é o município, é o prefeito. Então, se você quer mudar o atendimento dado pelo sistema de saúde para o autismo na sua cidade, você tem que buscar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, que também tem um impacto grande nisso, e a Prefeitura. Mas antes de a gente aprofundar e de falar de possibilidades, eu queria escutar você, Alessandra, sobre os direitos que a pessoa tem em relação ao Sistema Único de Saúde e depois a gente explora as possibilidades. Você pode introduzir o tema para a gente e dizer que direitos que a pessoa tem? É muito importante que a gente saiba que a nossa Constituição Federal ela foi tão bonita ao idealizar os direitos fundamentais e também os direitos aos direitos à saúde, previsto lá no artigo 196 em diante, quando ela fala de 2 situações de suma importância, dentre elas uma que eu queria falar, que é a integralidade. Essa integralidade quer dizer o quê? Que o paciente como um todo, o paciente ele tem que receber o tratamento médico, assistência médica, no sentido amplo da palavra,
de acordo com a necessidade que ele implica a ele. Então, o tratamento ABA, o Denver, a assistência médica condizente ao seu desenvolvimento, internação hospitalar, medicamentos, o que for, essa pessoa ela precisa receber isso. Nós temos a Lei 8080, que é a lei do SUS, que criou o SUS, que é uma lei belíssima, e infelizmente ela não foi implementada na sua complexitude e não é gestada da maneira com que ela deveria ser. Isso implica de maneira concreta que as pessoas, seja em qualquer lugar do país, elas não tenham acesso à sua necessidade de acordo com a sua assistência de saúde que tem naquela localidade. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um filho autista e na minha cidade, meu filho malemar consegue uma consulta com um pediatra comum, que dirá com um neuropediatra. Então, essa é a realidade do Brasil, né? Essa é a realidade. Nós temos a portaria, número 324 do Ministério da Saúde, que fala sobre o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é o PCDT. Esse protocolo fala a respeito do ABA. Então, assim, veja, existe um conflito no nosso país. O Ministério da Saúde, embora ele tenha essa portaria, número 324, que estabelece o tratamento do ABA para algumas situações de alguns autistas, né, os autistas mais severos, ao mesmo tempo que ele reconhece, ele não reconhece. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que ele confere o direito, ele não assiste o direito das pessoas que podem gozar desse direito. Por exemplo, autista severo. Então, isso faz com que, na prática, a pessoa não tenha assistência médica nenhuma, o que prejudica demais o desenvolvimento. Então, veja, nós temos a medicina baseada em evidência que vê a importância desse método que faz a diferença na vida de uma pessoa. Nós estamos falando só do método ABA, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. E mesmo assim, quando é buscado na via judicial, fica nesse conflito. Não é reconhecido, é reconhecido. E acaba prejudicando toda a população. Alessandra, tem gente aqui perguntando o que é a aba. Acho que é um pressuposto básico para as pessoas entenderem do que a gente está falando. O que é a aba? A aba é uma das práticas mais reconhecidas que tem base em evidências que ajudam o desenvolvimento da criança com autismo. A aba é como se você tivesse um currículo especial, individual, para uma criança, para ensinar ela a colocar aquelas primeiras pedras da pirâmide do conhecimento para que depois ela possa se desenvolver por conta própria. Então, o ABA vai ensinar imitação, vai ensinar a criança a olhar no rosto do adulto, a responder quando é chamado o nome dela, que a criança autista normalmente ela não desenvolve isso com facilidade. Então, por exemplo, para você ensinar a criança a olhar quando é chamada, porque a criança tem interesse mais por objetos do que por pessoas. Por uma terapia ABA, você vai trazer objetos que são do interesse da criança, que ela gosta, para perto do teu rosto e vai dizer fulano. Aí a criança não olha, você vai lá perto dela e fala fulano. Aí ela olha para você. Aí depois você vai treinar um pouco mais longe. Ela estabelece toda uma metodologia, um passo a passo para você ensinar cada uma daquelas pedras basilares do conhecimento. E depois que você tem as pedras basilares da pirâmide do conhecimento, a criança vai se desenvolvendo por conta. Agora, se você não coloca essas pedras basilares, ela nunca vai se desenvolver. Não adianta terapia sensorial apenas, não adianta terapia ocupacional apenas, não adianta fonoaudiólogo apenas para a questão de dicção. Adianta todos esses profissionais se eles empregarem métodos baseados em evidências para o desenvolvimento também cognitivo dessa criança. Sim. E vários desses profissionais aplicam ABA e aplicam métodos baseados em evidências, mas vários deles não aplicam ABA e não aplicam métodos baseados em evidências. Você pode ter ABA aplicado por um pedagogo, você pode ter ABA aplicado por um psicólogo, você pode ter ABA aplicado por um terapeuta ocupacional, você pode ter ABA aplicado pelos pais. E os pais Sim. são uma grande parcela do tratamento do autismo. Os pais representam têm uma grande importância porque eles podem gerar um grande desenvolvimento da criança, mas para isso os pais precisam ser treinados. Então hoje, quando eu olho para o SUS, tem duas coisas que me preocupam. Primeiro, a falta de atendimento com base em práticas baseadas em evidência, lembrando que são os municípios os reis do tratamento do autismo nos seus territórios, e a falta de um treinamento parental adequado. E aqui eu quero dar uma dica para você. Tem um treinamento de ABA, que fala o básico sobre a ABA, na página do governo do estado do Paraná, que é gratuito. Um treinamento que foi desenvolvido em conjunto pelo governo do estado do Paraná com a Universidade, salvo engano, da Flórida, tá? Se não foi a Flórida, foi junto com a Universidade de Atlanta, mas acho que foi a Flórida, tá? E lá tem um treinamento, então, gratuito. E os cuidadores da escola podem fazer esse treinamento, os profissionais da área de saúde podem fazer esse treinamento, os pais podem fazer esse treinamento,
É algo que está longe do ideal, mas é um excelente começo. Existem também treinamentos em aba parentais para os pais disponíveis em sites e em páginas de pessoas que fazem, trabalham muito nessa área. Vários neurocientistas ou psicólogos que trabalham nessa área, como, por exemplo, a Mayra Gaiato, ela tem um curso famoso de treinamento parental, que você vai lá e você aprende como você pode estimular o teu próprio filho. Mas a gente precisa que o SUS desenvolva e disponibilize isso de modo gratuito para os pais também. Sim. Bom, então, Alessandra, só para ver o que está acontecendo no SUS. O SUS, a gente tem as pessoas que buscam atendimento no SUS. As pessoas têm os mesmos direitos que as pessoas dos planos privados. Sim. Só que esses direitos não são atendidos na prática. Você tem uma grande lacuna entre os direitos da pessoa e o atendimento na prática. E agora a gente tem uma peculiaridade. Quando você vai judicializar na área pública essa questão, quando a pessoa vai buscar o atendimento dos seus direitos por meio de uma ação judicial, muitas vezes ele não vai alcançar porque existe uma questão que se chama aí da reserva do possível. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem um orçamento público limitado e o gestor tem que ter uma certa liberdade para gerenciar esse orçamento público. Então, muitas vezes, as demandas levadas ao judiciário em relação a direitos na área do SUS não são atendidas por conta dessa dificuldade de orçamento público. Contudo, algumas são atendidas. E o que eu recomendaria para alguém que é atendido pelo SUS e que não é atendido de modo adequado é sim buscar a justiça. Tem casos de sucesso, inclusive no estado do Paraná, em que a pessoa conseguiu que o município pague as horas de tratamento numa clínica privada, porque o município não estava disponibilizando um tratamento adequado. Se não for buscar judicialização via advogado, a pessoa pode procurar o Ministério Público e se articular com a associação dos amigos das pessoas, dos amigos dos autistas, dos amigos das pessoas portadoras de terra, ou pode se articular com outras pessoas, ir ao Ministério Público e à Defensoria Pública e pedir que seja implementado. Agora, o que a gente precisa nessa área? A gente precisa de muita coordenação e soma de esforços. Normalmente, os gestores públicos, quando procurados, quando apresentar essa causa, eles têm boa vontade. Só que eles muitas vezes não conhecem as soluções, não conhecem os tratamentos. Então, a sociedade precisa se organizar, especialmente as pessoas interessadas nessa causa do autismo, que é uma causa pública, precisam se organizar, levar informações para o gestor público, para o prefeito, para o secretário de saúde, para o secretário de educação, e buscar implementar, usando os recursos humanos já existentes, buscar que eles apliquem essas técnicas e que eles sejam treinados, quando existem alguns treinamentos já gratuitos, e senão a gente pode buscar desenvolver esses treinamentos gratuitos. Ou seja, o que eu estou falando, gente, é que na área de autismo, as soluções que a gente precisa para o nosso país são muito parecidas com as soluções que a gente precisa quando a gente está falando de área anticorrupção. A gente precisa que os brasileiros parem de esperar que as soluções venham de cima para baixo, que construam as soluções de baixo para cima, exercendo cidadania e exercendo seus direitos. Se você me permite falar um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. A medicina baseada em evidência, ela evolui, a tecnologia, ela evolui muito mais rápido do que a sociedade, e o direito, nosso universo jurídico, evolui muito mais demoradamente do que a sociedade e do que a medicina. O nosso raciocínio jurídico, do nosso universo jurídico, é muito diferente da medicina. O que eu quero dizer isso na prática? Que para um protocolo médico, para um tratamento médico, para um medicamento, uma assistência médica que for, ela ser acessível, seja na ANS, no SUS, ela vai demorar demais. Primeiro porque esse rol, ele não é atualizado constantemente. Ele é atualizado mais ou menos em torno de 2 anos. A cada 2 anos. Ou seja, demanda um período de tempo para que esse protocolo que já existe, a medicina baseada em evidência que já existe, já é comprovada em todo mundo, já é utilizada em todo mundo no tratamento do autista, aqui no Brasil ainda precisa esperar toda a burocracia para ela poder ser exigida. Então, é muito importante que a sociedade ela entenda que a gente precisa se movimentar. Não dá para a gente esperar, que todo o judiciário compreenda essa importância primeiro, porque o judiciário, eu costumo sempre dizer, direito médico, direito à saúde, a gente não aprende na universidade. É uma matéria muito ímpar, muito específica. Então, isso faz com que os juízes nas vias comuns, né, nos tribunais, eles não tenham a habitualidade de julgar essas causas. Então, você que passa por uma situação dessa, você precisa buscar uma assistência qualificada, uma assistência jurídica qualificada, para que você tenha essa busca. Quanto mais pessoas buscarem os seus direitos, maior vai haver essa movimentação e assim proporcionar o direito a todos, né? Quem sabe a gente não consegue isso, né, doutor?
Assim, Alessandra, com certeza. Eu vi aqui o pessoal comentando aqui, falando que, perguntando também do direito do autista na escola, de ser matriculado. A gente vai conversar com isso depois que a gente fechar esse rol de atendimento básico de saúde. E eu queria comentar com vocês dessa pesquisa que eu fiz, rápida ainda, eu estou aprendendo, gente, sobre esse assunto. Eu vi que tem 2 estados que estariam mais avançados, seriam protagonistas da busca do atendimento dos direitos dos autistas, seriam o Paraná também está avançando bastante, e em Curitiba, identifiquei que existe um atendimento aos direitos dos autistas, não só no SUS, mas também pela Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação montou um projeto pioneiro, em que tem aplicado práticas baseadas em evidência e que consegue atender pelo menos umas 4 horas por semana cada criança que tem autismo. É pouco ainda, mas é uma grande evolução em relação a vários lugares que não tem absolutamente nada, né? Não tem absolutamente nada. E está dando passos consistentes nesse sentido, então a gente precisa reconhecer, precisa incentivar. E precisa, até alguém comentou aqui, de várias associações que já estão organizadas buscando isso, mas a impressão que eu tenho é que tem muita gente já organizada buscando isso, mas a gente ainda não alcançou os resultados mais relevantes. A gente precisa se organizar mais, ter mais força e buscar essas mudanças que são tão necessárias. Sim, é verdade. Quanto Alessandra, mais direito vai ter. Pode falar, Doutor. Legal. Mais algum comentário que você queria fazer sobre direitos dentro do âmbito do SUS? Eu queria fazer um comentário a respeito do direito à saúde de modo geral. Um conselho que eu dou, com base na minha experiência na advocacia, relacionados ao direito à saúde, o que eu aconselho a vocês? Façam uma pasta única com todos os exames, relatórios médicos, diagnósticos, prontuário médico. Junte sempre isso numa pasta só. Porque você precisa ter guardado toda a evolução do seu filho. Toda a evolução de acordo com os médicos que ele passou, os diagnósticos que ele recebeu, os exames que ele fez, os medicamentos, os tratamentos. E de tempos em tempos, a cada evolução ou a cada regressão, peça um relatório médico. Tudo isso é de suma importância para caso haja uma judicialização. Você vai precisar ter essa base de dados para convencer o judiciário acerca do seu direito. Então, é de suma importância que haja essa pasta já firmada com os direitos dos pacientes. Legal, bacana, Alessandra. Obrigado, sensacional. Vamos avançar para o próximo tema. A gente está aqui, já deu mais 20 minutos aqui sobre SUS, um pouco menos do que isso, mas a gente já precisa avançar para a gente poder tratar agora sobre... Alguém até entrou no ponto, não, talvez a judicialização não seja a solução. Não é a solução ideal, longe de ser a solução ideal. Mas se a pessoa não tem atendido o direito, é um dos caminhos aos quais a pessoa pode recorrer, mas a pessoa pode recorrer a outros. Vamos conversar um pouco sobre como a pessoa pode buscar, quais os órgãos que a pessoa pode buscar para ver os seus direitos atendidos. O que você quer introduzir esse assunto? Dá uma explicada geral e a gente explora alguns pontos especiais sobre isso? Bom, nós temos várias medidas via administrativas que o beneficiário do plano de saúde ou até mesmo o usuário do SUS, ele pode requerer. Exemplo, reclamação junto à Agência Nacional de Saúde ou reclamação junto à ouvidoria do Ministério da Saúde. Você faça essa reclamação que você precisa dessa assistência, que você requereu esse medicamento, esse tratamento na sua cidade, ou esse tratamento via administrativa junto ao seu plano de saúde e ele pouco se importou com o seu direito. Então, uma das garantias é a tentativa via administrativa, para que você consiga a resolução sem precisar entrar na via judicial. Outra solução é sempre buscar profissionais qualificados, que tenham conhecimento do direito à saúde. O advogado especializado nesse assunto, o Ministério Público Federal, as associações que vêm se unindo para buscar esses direitos em maior quantidade, não é mesmo, Deltan? Sim. E olha só, quando a gente estava pensando aqui sobre como a pessoa pode exercer os seus direitos, além da judicialização, a gente estava pensando quais são os órgãos que a pessoa pode procurar. Um grande parceiro da sociedade na busca dos direitos sociais, coletivos, especialmente das pessoas com deficiência, e o autismo é, pela lei, reconhecido como uma condição de pessoa com deficiência, né? Gera essa condição de pessoa com deficiência. Um dos órgãos grandes parceiros da sociedade na busca dos direitos é o Ministério Público. Agora, não adianta você simplesmente fazer lá uma petição dizendo Ministério Público, eu quero os meus direitos. Você precisa, é muito importante que nós nos organizemos em torno das causas que a gente defende. Então, se você é pai de autista, é importante que você esteja numa associação de pessoas que tenham a mesma visão, que tenham as mesmas, que buscam proteger os mesmos direitos, buscam promover os mesmos direitos, e que essa associação reúna informações, tenha contato com os principais médicos da região que tratam desse problema,
tenham contato com os principais terapeutas que tratam esse problema, e levem um conhecimento especializado para o membro do Ministério Público, para o promotor de justiça, para o procurador da República, e que levem dizendo, olha, isso aqui é necessário, isso aqui, ó, tratamentos com base em evidências para pessoas que têm autismo, e levem um diagnóstico da realidade, dizendo, olha, isso não está acontecendo aqui no SUS está funcionando assim, assim, aqui, a gente precisa amadurecer isso. E, junto com o Ministério Público, essas associações podem buscar o poder público. Ou as associações podem também ir direto, ser saudável, né, que busquem diferentes caminhos, diferentes alternativas. É importante que busque o poder público, busque a prefeitura, a secretária de saúde, a secretária de educação, dizendo, olha, a gente precisa de um atendimento melhor, e existem esses caminhos. E não só levando o problema, mas buscando construir soluções. Vejo que várias cidades têm evoluído muito nisso. Curitiba é um exemplo. Curitiba, quando veio a pandemia, instaurou o TLTEA, que os pais podiam ligar, obter atendimento por telefone, e depois os pais podiam retirar uma apostila lá de 300 páginas e fazer uma reunião, várias reuniões virtuais para aplicar aqueles métodos e técnicas com o filho, mesmo nos períodos de quarentena, né, de restrição ao deslocamento, de restrição aos encontros. Então, existem soluções que podem ser buscadas, como essa que foi implantada em Curitiba, que certamente pode ser expandida para outros lugares. Existem outras iniciativas, como essa iniciativa Aba no SUS, que acabou gerando essa disponibilização de um curso gratuito na página do Governo do Estado do Paraná. Foi uma iniciativa em que teve bastante envolvida a Amanda Bueno, que é uma profissional daqui, e até alguém comentou, levou nos comentários, por isso que eu estou mencionando. Então, existe muito que pode ser feito, mas a gente precisa se envolver, nós, como sociedade, precisamos nos organizar e levar essa demanda por direitos. Outro órgão público muito importante nisso é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode não só buscar o atendimento desses direitos de modo mais geral, em relação a toda a comunidade dos autistas naquela cidade, mas pode também defender direitos de pessoas específicas quando essas pessoas não têm condições financeiras para entrar com uma ação, para judicializar. Quando a pessoa não tem condição de pagar o advogado, pode buscar a Defensoria Pública. Você mencionou também a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ouvidoria do Ministério da Saúde, né, Alessandra? E tem também os órgãos de defesa do consumidor, especialmente Sim. em relação a planos de saúde, né? Sim. Até você me chamou a atenção quando a gente estava conversando previamente, que essa é uma possibilidade a pessoa buscar os órgãos de defesa do consumidor, PROCON e por aí vai. A pessoa também pode buscar um advogado especialista no assunto, né? E feita essa análise geral sobre quem a pessoa pode buscar para exercer os seus direitos, quando eu olho para o sistema, tá? Quando eu olho para a realidade que a gente tem hoje, eu vejo dois grandes problemas. Um grande problema no atendimento pelos planos de saúde. A gente já conversou sobre eles. Quais são os problemas que existem aqui nos planos de saúde? Limitação, muitas vezes, de hora e limitação de tipos de tratamento. Claro que tem que excluir tratamento que não tenha base em evidência científica, mas quando ele está falando de tratamento... Não é tratamento experimental. Exatamente. Ele tem que ser incluído. Então, e em relação a isso, já existem algumas medidas, existem aquelas ações civis públicas que a gente mencionou, movidas pelo Ministério Público, a partir de demandas de comunidades de autistas, e existem também algumas discussões dos tribunais que vão pacificar a possibilidade de se atender ou não terapias, as pessoas serem atendidas por terapias que não estão no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Então, essas são as questões e elas já estão encaminhadas. O que é preciso agora é que as associações autistas atuem de modo muito consistente, levando informações, subsídios perante os tribunais, perante os juízes que estão julgando esses casos. E existe um outro grande problema, que agora é no SUS, que é um problema mais complexo, que envolve verba pública, treinamento, mudança de mentalidade, mudança de cultura, que é a questão de você implementar tratamentos baseados em evidência dentro dos sistemas dentro do Sistema Único de Saúde, nos mais de 5 mil municípios brasileiros espalhados pelo país, né? Então, a gente precisa levar e mudar a cultura, levar treinamento. Isso demanda uma articulação local e, claro, também uma articulação federal. É interessante que isso tem evoluído no âmbito do Ministério da Saúde. Nós ouvimos falar que existem algumas iniciativas que estão buscando desenvolver linhas de ação de práticas baseadas em evidência para que essas linhas de ação possam descer da União Federal para os estados, para os municípios. Agora, isso é um longo processo e nós podemos agilizar isso, antecipar isso, nos organizando como cidadãos, como sociedade, buscando atuar junto a gestores públicos, junto ao Ministério Público Local e pedindo que esse treinamento em práticas baseadas em evidência para as pessoas que atuam com as comunidades autistas venha mais rápido e diagnosticando o que é necessário, quantas horas de treinamento, vendo se tem pessoas para isso na rede municipal, vendo se existem profissionais, treinando esses profissionais e fazendo o planejamento
de atuação, de tratamento dessa questão de saúde pública, né, Alessandra? É verdade. Você veja, que situação é o Brasil? Porque, olha, quando a gente pensa no tratamento disponibilizado pelo SUS, no SUS nós temos acesso a tratamentos médicos, a procedimentos médicos extremamente modernos, que são, assim, inovadores no mundo inteiro. Por exemplo, aquela cirurgia de separação de gêmeos siameses. Aquilo é uma tecnologia empregada ultramoderna, é uma medicina de referência. Só que ao mesmo tempo que nós encontramos uma medicina de referência, nós nos deparamos com uma assistência médica totalmente precária no interior do nosso país. Então é essa disparidade que reflete o SUS. Essa é a disparidade, né? Assim, então, quando e a gente fala Pode falar. Só um parênteses, a gente tem que lembrar que, segundo o censo do IBGE de 2018, 50% dos brasileiros têm um salário médio aí de pouco mais de R$400, R$500. Então, essa pessoa não tem acesso ao sistema privado, né, Alessandra? Essa pessoa depende disso. Depende. Ela depende, inclusive, de informação, que muitas vezes ela não tem de como cuidar da sua própria higiene, da sua saúde, né? Então, é muito importante que as pessoas elas tenham acesso a essa saúde. Então, quando a gente pensa no SUS, a gente acaba vendo que há uma deficiência como um todo. E assim, uma coisa que a sociedade, a gente precisa prestar atenção, é que não seja, mais uma vez, instituída o tratamento para o autismo somente como um protocolo de segmento, só que na prática nada é feito. Por que eu costumo dizer isso? Porque o método ABA, muitas vezes, alguns profissionais da área de saúde, eu não estou falando de médicos, eu estou falando de profissionais da área da saúde como um todo, eles afirmam ser profissional da ABA, né? Ter a referência, a graduação como profissional referenciado na ABA, só que pela ausência da certificação, ele acaba empregando métodos nem sempre condizentes àquilo que é a formação da ABA. O que eu quero dizer? É preciso que a gente não só tenha a disponibilidade do método ABA a todas as pessoas, em todo o cenário brasileiro, mas também que esse tratamento, esse método ABA, ele seja realmente efetivo. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, para que não seja mais uma vez um direito que não é cumprido, né? Mais uma vez um direito que não é observado. Legal, eu vi um comentário agora da Edilice aqui, que é uma das grandes profissionais da área do autismo, uma das poucas brasileiras certificadas para tratar autismo com base no modelo Denver. E ela comentou que aqui em Curitiba está se implantando um treinamento de pais que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, que é o CST, o Caregivers Skills Training. E está sendo implementado não só em Curitiba, mas vai ser expandido para outras 18 cidades com a ajuda da Universidade Federal do Paraná com a ajuda do Ministério da Saúde, alguns órgãos envolvidos. Então, tem boas iniciativas vindo em campo. Agora, para essa iniciativa boa chegar na sua cidade, você precisa se envolver, você precisa ir atrás, você precisa se organizar e buscar que seja implementada lá. Muito bacana esse comentário também. Obrigado, Edilice. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, Alessandra, sobre tratamento de autismo no SUS, mas eu queria evoluir, se você permitir, para a gente fazer um ping-pong em torno de vários direitos. Eu jogo a bola, falo direito a um acompanhante terapêutico na escola. Você fala um pouco sobre isso. Aí, para a gente abordar agora um grande rol de direitos, antes da gente encerrar. O que você acha? Quer fazer antes algum outro comentário sobre isso? Não. Joia. Vamos começar então com esse tema, que foi algo que alguém pediu aqui. A pessoa que tem autismo tem direito à matrícula na escola, na mesma condição que os outros? Tem que pagar mais? Como é que funciona isso? Bom, nós temos a lei de inclusão do deficiente. O autista, ele é considerado deficiente. Na prática, o que acontece? A criança com autismo, ela tem que ser matriculada na rede regular de ensino com os colegas da sua idade. Então, a criança tem 8 anos, ela vai ficar na sala com outras crianças de 8 anos. A escola, o diretor da escola não pode negar a matrícula dessa criança sob pena de incidir multa de 3 a 20 salários mínimos sobre a escola, principalmente em caso de reincidência, e não pode haver cobrança extra, né? Um valor acrescido, em maior valor por tratar-se de uma criança autista. E essa criança, ela também tem direito a um acompanhante especializado. É um profissional que vai atuar ali fazendo o meio de campo entre o professor e o aluno, para permitir que essa criança ela seja acolhida e ela tenha condições de aprendizado daquilo que foi ofertado pela professora, né?
Legal. Esse acompanhante, é a família que tem que pagar o acompanhante ou a Não, escola que tem que pagar gratuitamente? não, não pode exigir nenhum real dessa criança. É a escola que vai custear. E essa acompanhante tem que ser qualificada ou pode ser alguém que a escola pega lá, um estagiário? Como é que funciona isso? Não, de preferência que seja qualificada, porque ela vai ter que ter a habilidade para cuidar dessa criança. Não adianta, é aquilo que eu falei, a gente tem que ficar de olho para não cair na mesmice, né? No direito que na prática não acontece em nada. Então, essa profissional, ela tem que ter a habilidade para tratar, assistir, né? Cuidar da criança, fazer com que ela desenvolva, senão não vai ser nada. Sabe que essa era uma das principais reclamações da Berenice Piana, que foi a mãe da Lei dos Direitos das Pessoas com TEA, né? Ela reclamou que uma das principais reclamações históricas era que ela, pelo que eu li, né? Pelo que eu li na imprensa, era o fato de que quando ela colocou o filho dela na escola e ele tinha uma cuidadora, essa cuidadora simplesmente estava lá cuidando para não se machucar, mas não estava preparada para ensiná-lo. Ela não tinha treinamento com base em práticas baseadas em evidência para ensinar aquela criança. E a gente precisa que o acompanhante da escola tenha esse treinamento. Então, se a pessoa está na rede pública, o acompanhante tem que ter feito, por exemplo, no mínimo aquele curso disponibilizado gratuito pelo governo do Estado do Paraná. E a gente precisa de cursos melhores, precisa de uma academia para essas pessoas. A gente precisa de um curso gratuito disponibilizado para que pessoas do Brasil inteiro possam fazer, essas pessoas de escolas públicas, né? E possam atender de modo mais qualificado essas crianças. A gente não pode esquecer do princípio da integralidade previsto lá na nossa Constituição. O princípio da integralidade quer dizer que a criança ela tem que ser assistida na íntegra, naquilo que realmente ela precisar. Então, se ela precisa de um profissional capacitado, habilitado para a necessidade dela, é isso que ela tem que ter. Legal. Outro direito. Direito à redução de jornada de trabalho dos pais que trabalham em órgãos públicos federais. Pois é, nós temos uma lei 13.370 de 2016 que fala justamente sobre isso. Só que alguns estados e alguns municípios também aderiram, graças a Deus, a essa lei. Então, quer dizer o quê? Que o pai, né, o pai ou a mãe dessa criança vai ter a redução de 50% da jornada de trabalho, ou seja, vai trabalhar a metade sem qualquer redução no ganho do seu salário. Então, isso é muito importante para que o pai ou a mãe esteja acompanhando essa criança durante todo o dia, durante o tratamento, né? Então, isso é demais. A gente precisa propagar esse direito. Super legal. Bacana, Alessandra. Outro direito. Agora, em relação à comunidade carente, benefício de prestação continuada. O LOAS. Então, esse benefício ele já existe. Quando a família ela não tem condições de sobreviver, e quando a gente fizer o cálculo de um salário mínimo dividido por 4 e der um valor em torno de 260, salvo engano, reais, essa criança ela tem direito ao recebimento de mais um salário mínimo. Isso é o benefício do LOAS, né? Então, esse pedido é feito via administrativa e essa criança tem acesso após o cálculo de 1/4 do salário mínimo. Legal. Então, a família de baixa renda tem direito a que a criança receba um benefício de um salário mínimo. Aí você explicou como que é essa conta de baixa renda, né? Você explica de novo essa conta de baixa renda? Como é que salário vê se a mínimo família dividido por tem o 4. direito? Um salário mínimo divide por 4. Esse valor, se a ele não família pode tem 4 ser... integrantes... imaginemos que é o seguinte, imaginemos que ali viva 10 pessoas e só tenha um salário mínimo. Se a gente dividir R$1.000, vamos dividir R$1.000 por 4, vai dar em torno de R$200, de 200 e poucos reais. Então, essa pessoa, 200 e poucos reais para... Só que se a gente dividir, fiz confusão, desculpa, doutora. R$1.000 dividido para cada pessoa que habita ali, 10 pessoas, vai dar R$100 para cada. Esse valor de R$100 vai ficar inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, essa família que tem 10 moradores na mesma residência que recebe um salário mínimo, tem direito a receber um salário mínimo junto ao LOAS, né? Que é esse benefício para elevação, para retirada da miserabilidade, né? Essa é a ideia desse benefício. Ou seja, quando você tem uma família com autismo, dividindo a renda da família pelo número de pessoas que moram ali, o valor correspondente ao autista, né, a renda per capita, a renda por cabeça correspondente ao autista tem que ser mais do que 1/4 do salário mínimo. Se for menor, a família tem direito a receber esse benefício. Né? Legal, bacana.
Fornecimento de medicamento pelo SUS. Tem direito à medicação gratuita? A gente já comentou que não existe remédio para autismo, mas existem remédios recomendados para comorbidades, né? Tem até um que é muito famoso, a risperidona, né? As famílias têm direito a esse medicamento gratuito pelo SUS? Sim. Inclusive também junto ao plano de saúde. A assistência médica ela tem que ser, como eu disse, integral. E no SUS, a Lei 8080 fala, inclusive, a previsão de medicamentos, né? Então, medicamentos de alto custo, ou medicamentos mesmo, às vezes, de pressão arterial, enfim, aquilo que a pessoa precisar, ela tem direito de requerer ao SUS a assistência médica que ela precisar, o medicamento, enfim, aquilo que ela precisar. Inclusive, Delta, se você me permite, no plano de saúde, ele é obrigado a custear, por exemplo, fraldas, trocas de condições mínimas para aquele autista sobreviver. Por exemplo, catéter, para fazer traqueostomia, dependendo da condição daquela criança, daquela pessoa, ela precisa dessa assistência. Então, esse tratamento, esses tratamentos, eles podem ser requeridos pelo plano de saúde também. Esse custeio, né? Super legal. Próximo ponto, programa Passe Livre. O programa Passe Livre é um plano federal que fala sobre o acesso da pessoa, enquanto ela requerer isso, ela poder viajar, né, junto com o seu filho e ter acesso a viagem, né? E também Viagem tem entre isso, estados, né? Em transporte de ônibus, né? Isso. Interestadual. Intermunicipais, né? Interestaduais, aliás. Inclusive, tem também uma coisa que a gente precisa difundir via aviões, passagens aéreas. Essa pessoa ela tem direito a... Veja, não é o autista. O acompanhante do autista, ele tem direito a 80% de desconto para o acompanhante. Então, a criança ou o adulto vai pagar, né, dependendo da idade, e o acompanhante tem um desconto de 80%. Então, é importante que... inclusive, esse registro, também como do Passe Livre, ele é feito via administrativa, não há necessidade de ajuizar a ação. No caso da passagem aérea, você pega um requerimento junto à ANAC, disponibilizada muitas vezes no próprio site da companhia aérea. Você preenche, fornece os documentos e já consegue essa passagem gratuita. Legal. E no caso do programa Passe Livre, é um registro, salvo engano, junto ao governo federal, né? A pessoa faz um registro lá e tem que comparecer 3 horas antes no balcão de atendimento da empresa, né, de transporte. Com os documentos e comprovar, né, a condição especial. Legal, bacana. Próximo ponto, atendimento prioritário. O que é o atendimento prioritário? Quando que ele existe? Ele está previsto na Lei de Inclusão aos Deficientes, né? Então, a pessoa que ela é deficiente, ela tem atendimento prioritário, seja no hospital, seja nos correios, seja em qualquer lugar que ela estiver. No direito do autista, a gente tem que lembrar da condição do TEA, da particularidade do TEA. Então, veja, muitas vezes a criança ela tem a hipersensibilidade ao som, ao contato com outras pessoas. Então, ela faz jus ao gozo desse direito, esse atendimento prioritário, que ela possa ter acesso a um tratamento, por exemplo, um tratamento médico imediato, que ela seja atendida numa repartição pública de uma maneira mais rápida, né? Numa empresa concessionária de prestação de serviço, enfim, que seja em estabelecimento privado. Essa criança, a gente tem que enxergar, e aí, muito importante no debate de hoje, a gente consiga olhar para a particularidade de cada pessoa com autismo, né? Então, o porquê ela demanda desse, entre aspas, privilégio, que não é um privilégio, na verdade, é um respeito à condição daquela pessoa, né? Como ela tem uma hipersensibilidade, muitas vezes, ao som, ao cheiro, a movimentação daquele local, nada mais justo que ela seja atendida primeiro. Exatamente. É para evitar uma situação que a pessoa vai estar numa fila e a criança se descontrola, se desregula, é muito difícil regular e isso acaba atrapalhando até mesmo aquele serviço que está sendo prestado. Então, esse direito pode ser exercido, esse direito de atendimento prioritário, não só em repartições públicas, né, Alessandra, mas também em todos os lugares abertos ao público, todos os lugares, inclusive, privados, né, em bancos, em parques, em filas de empresas de energia elétrica, restaurantes. Bacana. Legal. Vagas preferenciais. Nós temos a vaga especial, ela também é prevista na Lei 13.146, que é a Lei de Inclusão dos Deficientes. Lá prevê a obrigatoriedade de vagas disponibilizadas próprias
disponibilizadas, tem que haver a vaga destinada para o autista, né? Para que haja também essa vaga, ela seja mais, ela seja localizada mais próximo à entrada, justamente para que não haja a exposição, não constranja essa criança com autismo, né? Que ela não se sinta constrangida ali, infringida com aquele cheiro, com aquele ambiente, com aquele barulho, né? Então ela tem acesso ao local de uma maneira mais rápida. Essa é a ideia da vaga preferencial nos estacionamentos. É uma facilidade propiciada, né, para toda a Com pessoa com certeza. deficiência. Né? E o símbolo da pessoa com deficiência é o símbolo do cadeirante, né, daquela cadeira, mas esse mesmo símbolo se aplica mesmo para pessoas que não têm a dificuldade de locomoção e mesmo elas têm esse direito, né? Isenção de IPI, ICMS e IPVA na compra de veículos. Agora limitada, né, até 70, 80 mil reais, né? Sim. Esse é um direito previsto que a pessoa... É muito importante dizer, a pessoa ela consegue comprar o carro com a isenção desse imposto, né? E esse carro, ele vai ser colocado, esse veículo, ele vai ser colocado em nome da criança. Então, ele vai, na prática, o que a pessoa vai fazer? Ela vai à concessionária, ela vai ao local comprar o veículo, ela vai apresentar a documentação. Qual documentação? Que comprove a condição de especialidade daquela criança, ou seja, um relatório médico que comprove que a criança é autista. E aí ela vai ter esse desconto, esse benefício tributário a respeito da compra, dessa isenção. E aí esse carro vai ser colocado em nome da criança. Então, até mesmo... Por quê? Qual que é a ideia do legislador? Proporcionar à criança um maior conforto para ela, né? Então, ela tem acesso a um veículo com uma condição mais acessível financeiramente, porque ela vai ser mais barata comparado ao carro convencional. E essa criança, como ela vai se deslocar de vários locais para ter acesso a tratamentos, a ter acesso aos médicos, ela vai ter acesso com um veículo em melhores condições. Legal. E essa isenção incide sobre tributos como IPI, ICMS, IPVA, que são tributos normalmente significativos, né, sobre os veículos. Sim, o desconto é muito acaba bom. gerando um grande desconto, geralmente né? 30%. Isso. E agora foi limitada, né, o exercício desse direito a carros de até 70, 80 mil reais. Sim. E uma coisa que é importante é que a pessoa, uma vez que ela compra, ela não pode comprar para revender. Não é um modo da pessoa ter lucro comprando e vendendo o carro, né? A pessoa tem que ficar com o veículo, salvo engano, por um período aí de 2 anos. Tem um período especificado, né? Nas regulações que a pessoa tem que ficar com o carro. Próximo ponto. Você tinha, na nossa conversa que a gente teve prévia, você tinha comentado algumas coisas que você queria falar sobre o atendimento dos direitos. Inclusão da criança em ambiente escolar, inclusão do autista na sociedade, a questão da discriminação, que é até crime, né, discriminar a pessoa em razão da deficiência, a questão da janela de oportunidades, a capacitação de profissionais habilitados. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre esses temas gerais, Alessandra. Se não, ou algum outro direito sobre o qual você gostaria de tecer mais considerações, senão a gente pode encaminhar para o encerramento. Eu queria falar da importância da gente observar a integralidade no tratamento dessa criança. Por quê? Como eu disse, a medicina ela evolui de acordo com a evolução tecnológica, científica, e nem sempre o universo jurídico acompanha essa evolução. Existe um profissional chamado analista comportamental, que é o BCBA. Esse analista, ele é eu não quero usar a expressão inovação, mas ele é um profissional que ele ainda está sendo... ele ainda vai ser colocado aqui no mercado brasileiro, e ele é um profissional que ele analisa o comportamento daquela criança. Ele não é só o médico que vai prescrever os tratamentos para condizente à necessidade daquela criança, mas ele vai, como maestro, que vai ditar todos os profissionais que assistirão aquela criança, para que todos andem de uma maneira coerente para a necessidade daquela criança. Então, por que eu quis dizer isso? A gente sempre tem que buscar o que a medicina baseada em evidência concluiu a respeito da necessidade do tratamento dos autistas. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o nosso direito, o nosso universo jurídico, ele é muito mais lento, né? Então, a gente precisa correr atrás dos nossos direitos. Inclusive, quando a gente fala em plano de saúde,
A gente tem o benefício, enquanto consumidor, é um entendimento jurisprudencial que a lei de plano de saúde ela seja aplicada com os benefícios do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é muito, muito bom para a pessoa que ela tem plano de saúde. Então, é uma informação que eu gostaria de dar. Então, assim, gente, lutem pelos seus direitos. Nós temos uma legislação ampla. A gente pode falar que nós temos diversos dispositivos legais que garantem o acesso ao tratamento de saúde condizente com a necessidade da criança, com a necessidade do adulto. Mas nós precisamos nos movimentar e lutar pelo direito que a gente tem. Legal, doutora Alessandra. Você trouxe um tema que eu acho bem interessante. Como é que funcionam os melhores tratamentos para autismo com base em evidências? Esses melhores tratamentos eles são implementados em conjunto com a família. A família passa por um treinamento parental, porque o modo como você troca a fralda, o modo como você dá banho, na hora de você estar na mesa de refeição com a criança, o modo como você responde ou não aos pedidos e o que você... É um momento muito propício para você estimular o desenvolvimento dela, estimular o olhar, estimular que ela verbalize. Então, tudo isso pode ser desenvolvido muito com o treinamento parental. Então, além do treinamento parental, e os pais têm que ser treinados, é preciso existir uma terapia com base em práticas baseadas em evidência. Essa terapia é aplicada por um pedagogo, por um terapeuta, por um psicólogo, por alguém que é treinado para isso. E os melhores tratamentos, eles têm uma escala de qualidade que é garantida, ou um protocolo de qualidade que é garantido por meio de supervisões. Então, as pessoas que aplicam a terapia em diferentes contextos, normalmente, elas são supervisionadas por alguém. E muitas vezes essa pessoa que é supervisionada por alguém é supervisionada por num segundo grau por um outro supervisor. Isso garante a qualidade. Muitas vezes essas terapias também feitas em alta qualidade, elas são transmitidas ou são gravadas em ambiente como o Facebook, em grupos privados, para que os pais possam ver como está sendo aplicado, isso em tempo online, possam replicar em casa e possam ver como estão sendo feitas as terapias com seus filhos. Então, o BCBA, assim como outros nomes que a gente possa ter de supervisão dentro de outras práticas baseadas em evidência, são supervisores que vão supervisionar, e isso tudo faz parte do grande tratamento e dos melhores tratamentos, daqueles com melhor resultado comprovado por evidências científicas para o autismo. E, lembrando, em julho, eu vou fazer, salvo engano, dia 7 de julho, é uma quarta-feira, eu vou fazer uma live sobre práticas baseadas em evidência com o Dr. Paulo Iberalesso, neuropediatra. Comentários finais, antes de passar a palavra para a Alessandra, eu quero que ela encerre essa live. E agora, meus comentários finais, tá? Não esqueçam de deixar as dúvidas de vocês depois dessa live. A live vai ficar lá no Instagram e tudo que vocês comentarem aqui vai acabar se perdendo. Mas tudo que vocês comentarem lá vai ficar gravado, vai ficar guardado e a gente vai ler para a gente decidir se a gente faz uma outra live ou não em cima das dúvidas, tá? A doutora Alessandra ela tem um site que disponibiliza um livro gratuito, organizado por ela com a contribuição de outras pessoas, outros colegas dela, especialistas, sobre direitos dos autistas. Vá lá, baixe esse e-book gratuito, difunda os direitos dos autistas. Lá você vai conhecer mais sobre ela, os cursos que ela tem, ela dá curso de direito médico, é uma excelente profissional que se dispôs a vir aqui e trazer essas informações tão preciosas para o exercício de cidadania. Eu queria encerrar falando, recorrendo ao que disse numa entrevista a Berenice Piana, que é a mãe da Lei dos Direitos dos Autistas. Ela falou: nunca desista dos seus filhos. Nunca desista dos seus filhos. A gente nunca vai desistir das pessoas que a gente mais ama na vida. E a gente falar sobre esse tema, a gente difundir esse tema, a gente lutar por direitos, é a gente cuidar das pessoas que a gente mais ama na face da Terra, seja os nossos filhos, seja as pessoas ao nosso redor. Uma outra mãe de autista que escreveu na Gazeta do Povo é a Ana Batista. E ela escreveu o seguinte: ela escreveu que ela sempre se perguntava: será que eu estou fazendo o meu máximo? Será que eu estou fazendo o meu melhor? E segue ela: porque temos que lutar não só pelos nossos filhos, quanto ao seu presente hoje, mas sim pelo país que nós queremos deixar para ele quando nós não estivermos aqui. Lutar pelos direitos do autista é lutar para que o que vai ser para os nossos filhos quando a gente não puder ampará-los pessoalmente. Essas causas todas boas do autismo, de lutar para um país melhor, sem corrupção, todas se entrelaçam. Em última análise, a gente está falando de cuidar das pessoas, de serviço ao próximo, de amor ao próximo, de lutar por um país melhor para todos nós. Então, eu queria finalizar a minha participação com essa mensagem para todos vocês. Essa live vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no Instagram, e com incentivo para que vocês exerçam a cidadania, se organizem em grupos de autistas,
tragam informações, tragam pessoas qualificadas que tenham informações, e nesse grupo vocês vão exercer os direitos de vocês, buscando construir soluções saudáveis, junto ao Ministério Público, junto aos órgãos municipais, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, junto ao prefeito, que são pessoas que normalmente vão responder bem a esse tipo, pelo que eu escutei da experiência das pessoas. Todo mundo se engaja nesse tipo de causa se você levar soluções que sejam implementáveis. Construam soluções e busquem implementação, e, se necessário, judicializem e busquem o Ministério Público, que é um grande parceiro no atendimento dos direitos das pessoas que precisam no nosso país. Alessandra, obrigado mais uma vez. Só tenho a agradecer muito a você pelo teu tempo, dedicação, por você empregar o teu conhecimento, é mais do que tempo, é conhecimento qualificado para trazer informação para as pessoas, para exercício dos seus direitos, exercício de cidadania. E queria deixar para você encerrar, dar um tchau para o pessoal que nos acompanha, agradecendo também a todos vocês que participaram com a gente, comentaram, trouxeram informações, perguntas. Isso nos ajuda a trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês. Obrigada, Deltan. Foi um presentão que eu recebi participar deste momento com vocês. A gente precisa discutir esses direitos. Vocês não estão sós. Não, vocês não estão sozinhos. Nós precisamos nos unir para lutar por direitos tão importantes e com um olhar individual com as necessidades de cada pessoa. Eu queria ler um texto, se você me permite, Deltan, voltado para a mãe da criança com autismo, né? A gente falou na nossa live tanto sobre a criança, sobre o adolescente, o adulto que tem autismo, sobre os direitos dele, só que atrás dele tem a mãe, tem o pai. Então, essa é a leitura que eu gostaria de fechar. Vou tentar não me emocionar, mas eu já me emociono porque realmente é um texto que me toca muito. Eu li ele no meu simpósio, mas vou me controlar, por favor. Querida exausta mãe, queria muito te abraçar e dizer que te entendo. Queria te dar a mão e chorar um pouco com você. Sim, chorar sem dizer uma palavra. Porque eu sei que você está cansada. Eu sei que você não consegue mais dormir. Eu sei que o sol não entra mais na sua vida. Uma luz se apagou e você tenta todos os dias travar uma guerra para manter a luz acesa e a paz no seu coração. Eu sei das suas tensões, da ansiedade, da inquietude e principalmente dos vazios do seu coração na madrugada nem sempre silenciosa e mal dormida. Eu sei das lágrimas embaixo dos óculos, no travesseiro virado para o canto ou da cabeça baixa fazendo coisas simples no dia a dia. Eu sei que muitos vêm para atrapalhar e mal ajudam, vêm e vão com opinião e nem sempre com a solução. Eu sei perfeitamente das suas dificuldades em executar tarefas simples, em suas quedas, os objetivos que não pode e nem vai alcançar. E sei que muitas vezes você se culpa por querer muito alcançar esses objetivos, mas que hoje você nem sabe por onde começar a olhar para traçar um caminho. Eu sei que você mal tem tempo de cuidar de você, de pensar em você, de ser você, que muitas vezes você engole a palpitação no seu coração. Eu sei do seu desânimo toda vez que abre os olhos e sente cansaço nas pernas para andar. Mas você não pode parar de correr. Quem está pensando em parar de andar? Antes eu digo a vocês, acredite em vocês e eu estou com vocês. Contem comigo, sintam-se abraçados. É um prazer estar aqui, Deltan. É muito importante que a gente veja a individualidade de cada pessoa e acolher esse pai e essa mãe que passam por situações como essa. Contem comigo. Obrigada, Deltan. Legal, Alessandra. Eu que agradeço. Um abraço para os pais e para as mães. A gente não podia encerrar com uma mensagem mais bacana. Obrigado, Alessandra. Um abraço para todos os pais, mães, familiares dos autistas. Um grande abraço e até a próxima live. Até. Tchau, tchau.